Obrigado, Tarran. É uma alegria estar aqui com você. Continuo dizendo, apesar da Sibéria com Y, em que nós fomos todos metidos, eu continuo acreditando que quem vende livro é livreiro. Você acredita que nascer mineiro te deu elementos especiais como escritor? O que tem em Minas Gerais que é uma terra tão fértil para a literatura? Beco que cantei num dístico de elipses mortais faz ficar para sempre na eternidade, com seus livros, com seus quadros, intacto, suspenso no ar. Ele está falando dos Becos da Lapa. Olá, amigos do Festival Tarrafa Literária. Um prazer para mim ter aqui conosco o escritor, biógrafo, jornalista Fernando Moraes, autor de obras que muitos de vocês já ouviram falar ou já leram. Vou fazer uma apresentação breve do Fernando utilizando aqui a orelha do livro, do seu mais recente livro, que nós já vamos falar um pouco sobre ele. Então vamos lá. Fernando Moraes nasceu em Mariana, Minas Gerais, em 1946. Trabalhou no Jornal da Tarde, na revista Veja e em várias outras publicações da imprensa brasileira. Recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO e 4 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Foi deputado, 79 a 87, secretário de Cultura, de 88 a 91, e da Educação, de 91 a 93, tudo no estado de São Paulo. É autor, entre outros livros, de A Ilha, 100 quilos de ouro, Olga, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, Corações Sujos e Chateau, todos publicados pela Companhia das Letras, editora também do seu mais recente livro, Lula, Biografia, volume 1, sucesso no Brasil inteiro. Primeiro lugar no Brasil inteiro estourado, mas depois a gente vai falar mais desse livro. Bem-vindo, Fernando Moraes, na Tarrafa Literária. Obrigado, Tarran. É uma alegria estar aqui com você. É uma alegria estar de novo na Tarrafa. Eu, que sou um velho tarrafeiro, eu tenho a impressão que a primeira vez que eu vim aqui, a barba ainda era preta, e ainda havia uma cabeleira, uma basta juba escondida debaixo do boné. Não que esteja careca completamente, mas era cabeludíssimo. Então, fico muito orgulhoso de estar aqui, estar participando da 13ª Tarrafa Literária, poder falar com você, de quem eu tenho enorme admiração, de quem eu gosto muito, e, sobretudo, por estar falando com alguém que é um pouco a alma gêmea do escritor, que é o livreiro. Nesse mundo em que os livreiros estão sendo esmagados pela máquina tecnológica, você compra com um enter, você compra um livro em Tóquio e 5 horas depois ele está na sua casa, na sua tela, no seu Kindle. Poder entrar na livraria, sentar na livraria, folhear um livro, cheirar. Tem gente que tem esse fetiche de cheirar a tinta do livro, o papel do livro. Isso é algo que vai levar muito tempo ainda para as Amazons e similares derrubarem. Então, eu sou um defensor e uma pessoa que estimula muito o papel dos livreiros. Eu, se pudesse, só faria lançamentos. Esse ano eu não estou fazendo nenhum, agora inventaram uma palavra nova aí, né? Presencial. Esse ano eu não estou fazendo nenhum lançamento presencial, porque como eu tive Covid, comi um pedaço do meu pulmão, um pedaço da minha memória, mas estou firme, estou inteiro, mas ainda assim, para manifestar um certo cuidado com a saúde, não só do leitor, mas com a minha também, eu acabo tendo que fazer
as discussões, apresentações sobre o livro usando a internet. Porque é inevitável, você vai fazer, vou aí para a Tarrafa, vou fazer um lançamento. É inevitável você pegar na mão da pessoa, você vê um amigo que não via há muito tempo, não vai dar um abraço? Claro que dá um abraço. Tem uma leitora que quer te dar um beijo sempre. Agora, vai Covid, vem Covid, vai Covid, vem Covid. É muito perigoso e há até uma certa responsabilidade a gente que está defendendo distanciamento social, uso de máscara, de uma hora para outra fazer isso. Então, mesmo assim, está sendo, é a única saída que nós temos, mas está sendo uma boa maneira de ver uma livraria, poder te ver aí, tá, cercado de livros coloridos, por todos os lados, é uma alegria. Então, queria que você e todos os seus milhares de espectadores soubessem que é uma sincera alegria estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Fernando? Sim, acho que a primeira vez que nós nos encontramos foi numa apresentação que você fez só para os livreiros, ainda na Rua Tupi, na primeira sede da Companhia das Letras, às vésperas do lançamento do livro Chateau. E uma frase sua lá nunca mais saiu da minha cabeça. Acho que você me inspirou a ter um apetite pelo ofício, porque você falou ao final, o seu desfecho, depois de contar bastidores do livro e tudo mais. Eu acho que o Luiz falou que era uma tiragem espetacular para a época, anos 90, que é espetacular sempre, que eu acho que era de 80 mil exemplares a primeira tiragem do livro, e você falava como um mantra ao fundo, assim você falava: livreiros, vendam aos borbotões o meu livro. Isso. Livreiros, vendam aos borbotões. Continuo dizendo, apesar da Sibéria com Y, em que nós fomos todos metidos, eu continuo acreditando que quem vende livro é livreiro. Porque você pega essas grandes empresas, para elas é absolutamente indiferente você vender um livro ou vender um rato de pilha, ou um sutiã, ou uma dentadura. Cortador de grama. Cortador de grama. Você vê esse negócio aí, como é que chama? Black Friday, até o nome já é uma imposição colonial, né? Não é Sexta-feira Negra, é Black Friday. Então, você vai colocar livros ali no meio de uma bacia que tem de tudo. Exato, e aí você vê, eu digo isso também para leitores e para amigos, que eu posso esperar do consumidor de livros consciência. Eu posso esperar isso desse consumidor, né? Até porque ele vai ver lá na televisão, ele vê o empreendedor, o executivo mor da Amazon indo para a Lua. Que coisa, que colaborou mandando o cara indo para a Lua. A gente quer simplesmente ter as nossas livrarias fortes e claro, a gente precisa também se dedicar muito com inspiração, com criatividade e sem a palavra que eu também estou de saco cheio de ouvir falar em reinvenção. Isso também eu estou achando uma palavra mal utilizada. Eu bato na madeira quando eu ouço falar em reinvenção e narrativa. A narrativa também é forte. Querido Fernando, eu tenho uma pergunta para você. A primeira delas, que eu fiz um roteiro aqui para a gente bater esse papo importante, muito importante para nós. Você acredita que nascer mineiro te deu elementos especiais como escritor? O que tem em Minas Gerais que é uma terra tão fértil para a literatura, Fernando? Olha, eu sou mineiro, eu sou vietnamita, eu sou palestino, eu sou bolivariano, eu sou cubano, mas sou mineiro de Mariana, e isso te marca para sempre, isso é uma tatuagem. E acho que se de fato é verdade, e acho que é, isso que você afirmou, da influência
do local, eu diria que a montanha mineira talvez seja traga explicação para isso, né? Primeiro, para o ficcionista, porque ele está cercado de montanha de tudo quanto é lado, ele não tem muito o que fazer, ele fica ali mentindo, como dizia o Gabriel Garcia Marques. Você ia visitar o Gabo na casa dele, ele estava escrevendo ali um super sucesso, e você perguntava, e aí, Gabo, o que você está fazendo? Ele falava, mentindo, minto como um louco. Então, eu acho que isso inspira muito a imaginação, esse cerco de granito, esse cerco de minério de ferro, de que nós fomos, onde nós nascemos, estou falando da minerada, mas, ao mesmo tempo, essa montanha, essa muralha, desperta uma curiosidade particular no não ficcionista, que é o meu caso, que é o seguinte: que Katsu tem do lado de lá dessa montanha? Quem vive lá? O que se faz lá? Então, na hora que você consegue transpor o Pico do Itacolomi, no meu caso, né, que é ali nas beiras de Mariana, na hora que você consegue transpor, você desce num planeta novo. O mundo é um outro planeta. Seja Belo Horizonte, seja... porque tem muito mineiro que saiu do interior e não saiu de Belo Horizonte. Você pega... Eu poderia falar 500 aqui, mas eu vou pegar Roberto Drummond, meu querido, saudoso amigo Roberto Drummond, que saiu de Ferros, mas nunca saiu de Belo Horizonte. A minerada foi para o Rio, o Gabeira foi para o Rio de Janeiro, o Zueni foi para o Rio de Janeiro. Rui Castro, né? Rui Castro, que é mineiro da mesma cidade do Ziraldo e do Aguinaldo Timóteo. Olha aí. Eles são de Caratinga. O Rui foi para o Rio, como o Gabeira, como o Zuenir. Aqui para São Paulo, veio uma banda, vieram... me lembro quando o Jornal da Tarde foi montado, eles diziam que o Mino Carta e o Murilo Felisberto alugaram um ônibus, foram a Belo Horizonte e encheram de escritor e de jornalista e trouxeram para cá. E isso pode se dar em São Paulo, esse deslumbramento, ou, para lembrar do Manuel Bandeira, esse alumbramento, tanto pode se dar em São Paulo, no Rio, quanto em Nova York, quanto em qualquer lugar do mundo. Você não tem montanha ali te cercando, né? Você pode ver horizontes e não só personagens, descobrir personagens fascinantes, como episódios fascinantes. Episódios políticos, episódios humanos, alguns trágicos, alguns dramáticos. Agora, e os poetas? Será que leva a poesia do Drummond a ser diferente da poesia do Manuel Bandeira? A montanha aparece de novo. Se você comparar, claro que não tem como comparar nenhum poeta com nenhum poeta, mas você lê a poesia do Drummond, é uma poesia voltada para dentro, né? É uma poesia quase macambúzia. E você lê o Manuel Bandeira, é aquela coisa da beira-mar, é aquela coisa das grandes enxurradas do Capibaribe, Capiberibe, como ele dizia, Capibaribe, Capiberibe, língua certa do povo, língua errada do povo. E era ali no meio daquele monte no meio daquelas enxurradas, que ele tem o alumbramento de, pela primeira vez na vida, ver uma mulher pelada e de ficar com os joelhos tremendo, e aquilo vai para a poesia dele com uma força, uma coisa fora do comum, e ele sai de lá e vai para outro lugar sem montanha também, vai para o Rio de Janeiro,
E ele escreve uma obra-prima como a última canção do Beco, que se os seus espectadores tivessem paciência e eu tivesse um pouquinho mais de pulmão, poderia declamar do começo ao fim, que é uma coisa maravilhosa. Até anotem aí, quem tiver com a caneta na mão, anote. Um trechinho. Última canção do Beco, o encerramento, onde ele diz: Beco que cantei num dístico de elipses mortais, vais ficar para sempre na eternidade, com seus livros, com seus quadros, intacto, suspenso no ar. Ele está falando dos becos da Lapa, no Rio de Janeiro, onde ele ia morar, e onde se misturavam prostitutas e santas das igrejas. É outro universo em relação ao do Drummond. De novo, eu pego Drummond, mas posso pegar um Paulo Mendes Campos, por exemplo, que se livrou da montanha, foi embora para o Rio de Janeiro e passou a fazer uma poesia diferente da poesia que é feita pelo Drummond. Então, voltando à sua pergunta, se é que há alguma interferência no nosso local de nascimento, eu acho que essa influência está na muralha de minério de ferro que nos cerca desde o nascimento até quando a gente consegue se libertar. Perfeito. De uma forma, da maneira como você apresenta, parece que você sai de Minas, mas Minas não sai de você. Tem uma marca aí muito, muito forte. E tem outra coisa, Fernando, outro aspecto, aí não é literário, mas é da maneira da construção do falar do mineiro, ou melhor, do discurso mineiro, né? Porque o Brasil é tão rico e variado que existem maneirismos em cada região. E eu mesmo, ao falar com autor ou com amigos ou pessoas de Minas, a gente sente que o mineiro parece que o mineiro é mais seguro na hora de... O mineiro ele não se arrisca num erro abrupto numa conversa. Como é que é isso aí, Fernando? Você consegue entabular algo sobre esse jeito mineiro? O mineiro não se arrisca a nada, né? O mineiro, você pega a obra do Guimarães Rosa, você pega a obra de um outro grande mineiro que não adquiriu internacionalmente ou mesmo nacionalmente a difusão que merecidamente teve o Guimarães Rosa, que é o Otto Lara Rezende. O Otto tem uma frase que é uma maravilha. Ele diz que a maior contribuição que Minas Gerais deu para a cultura brasileira foi a tocaia. O mineiro é o único que só mata pelas costas. Esse negócio de macho, de dar tiro na cara, dar facada na barriga, isso é coisa de gaúcho, isso é coisa de pernambucano. Mineiro não, mineiro fica encolhidinho ali no mato com a garrucha na mão, espera você passar e só depois que você passa que ele atira nas suas costas. Isso acaba valendo para o linguajar também. Então, o mineiro cria expressões que servem para exprimir, para expressar, se é que permitem, a reiteração, como, por exemplo, o ai. Eu uso o ai permanentemente. E olha que eu já fui domesticado, eu já fui adestrado. Eu estou aqui há 50 anos, em São Paulo, e constantemente não só falo, como escrevo. Eu sou flagrado, eu me flagro escrevendo aqui o ai. Quando alguém diz tal coisa assim, eu falo uai. É assim porque tinha que ser. Ou, se eu estou duvidando da pessoa, eu falo ai. Então, essa riqueza que eu acho que o Guimarães Rosa conseguiu captar de uma maneira
que só um gênio conseguiria, só um gênio. Eu acho que o nosso grande gênio literário, eu acho, eu e o Brasil achamos que o nosso grande gênio literário é o Covid. Olha ele aí. Olha ele aí, mas não me pega de novo, não. Mas o bater na madeira, que eu sou materialista, também. materialista místico. Boa, bom encontro de... Não brinca, não. Eu não creio em bruxas, pelo que lá sai. Mas então Minas Gerais marca o caráter da pessoa. Eu me lembro que acho que foi o Frei Beto, que a minha mãe dizia, minha mãe que era cristã, dizia, já que você não consegue ser irmão em Cristo do Frei Beto, eu já fico feliz de saber que vocês são irmãos em Castro. Referindo-se naturalmente ao comandante Fidel Castro. Eu acho que foi o Beto que publicou um decálogo sobre o que é ser mineiro. É um negócio saborosíssimo e muito verdadeiro, da diferença do mineiro. Eu falei, tem esse exemplo aí do Otto, da contribuição de Minas para a cultura brasileira, ser a tocaia. O mineiro não mata cara a cara. O mineiro acha que falar mal do outro de frente é uma infâmia. Só vale a pena você insultar os ausentes. Toda vez que eu converso por internet ou combino um encontro com algum mineiro que eu não via há muito tempo, falo, precisamos nos ver, sentar, tomar um café. E fala mal dos ausentes, né? É isso, você só tem graça falar mal dos ausentes. Esse negócio de falar mal cara a cara é coisa de gaúcho, coisa de pernambucano, de baiano. É uma arte. E uma vez, você falando isso, me lembra uma fala do Ariano Suassuna, que ele falava assim, não, a faca do gaúcho é um facão, assim, desse tamanho, e do nordestino é uma faquinha pequenininha, o gaúcho resolvia em uma, o nordestino tem que dar um monte de facadinha para chegar no resultado, ele falava. É isso. É uma grande frase, eu não conhecia, mas o Ariano Suassuna também era um sujeito que tinha uma capacidade enorme de captar esses traços do nordestino. E é isso. O gaúcho anda, pendura na guaiaca, né? A cintura, já começa os nomes, são completamente diferentes, né? O cinturão do gaúcho se chama guaiaca. E ele pendura na guaiaca uma faca desse tamanho, que se te cutucar de um lado, a ponta sai do outro lado. O nordestino não. É a peixeirinha, aquela peixeira de abrir peixe pequenininho. Você, para matar o sujeito, você tem que dar umas 50 facadas nele, que é muito mais saboroso, né, para o assassino. Em vez de matar com uma facada só, matar com 50, 60 facadas. E você falou, quando a gente estava conversando antes, fazendo os testes de gravação, você fez umas imagens de Minas que falava da névoa e das pessoas que você não via. Aí você fala do Gabo, do Garcia Marques. Aí me veio aí uma atmosfera do realismo mágico, assim, você descrevendo. E você encontrou com o Gabo algumas vezes, né, Fernando? Encontrei, eu tive o privilégio de conhecer o Gabo antes dele receber o prêmio Nobel. Estive com ele várias vezes em Cuba, na Colômbia, e fui cicerone dele aqui no Brasil, na única ou a primeira visita que ele fez ao Brasil, e que tem duas passagens curiosas, que talvez valha a pena lembrar, por ser o Gabo. Eu tinha prometido para o comandante Fidel Castro um casal de cão-fila brasileiro, porque eu contei para ele que aqui no Brasil tinham desenvolvido uma raça de cachorro que era tão grande que ele era usado para derrubar boi, chamar boi, juntar boi na boiada. E, portanto, tinha que ser um cachorro que tinha fila que chegava a pesar quase 100 quilos. E ele se animou com aquilo, ele gostava de animais e tal.
E eu falei, eu dou um casal de presente para o senhor. Ah, que maravilha! Aí eu vim para cá, aí a história tem um parêntese, história sem parêntese não tem graça. A história tem um parêntese que é o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu descobri que um casal de fila custava uns 3, 4 meses de trabalho meu. E já tinha prometido, tinha que dar um jeito. E arrumamos alguém, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi o Chico Buarque quem pagou. E acho que quem levou os cachorros para o Fidel foi o Luiz Eduardo Greenhalgh, não estou seguro. Outro dia eu perguntei para o Luiz Eduardo e ele ficou em dúvida se foi ou não foi. Eram 2 filhotinhos ainda. Uhum. Mas quando o Gabo veio ao Brasil pela primeira vez, eu percebi, eu andava com ele aqui, e nessa época não tinha tanto prédio, e os poucos prédios que tinha não tinha essas grades, não havia esse pavor de assalto, de roubo. E eu notei que ele ficava espiando dentro dos muros das casas, assim, olhando em silêncio. Chegou uma hora que eu não resisti à curiosidade, falei, Gabo, o que você está procurando dentro da casa dos outros, bisbilhotando os jardins alheios? Ele falou, não, isso é uma exigência do comandante. Fidel quer saber se é verdade que existe esse cachorro de 100 quilos que você diz que existe aqui no Brasil. E aí ele foi para Brasília, ele queria muito conhecer Brasília e coincidiu de eu ter um compromisso para poder levá-lo, pedir a um amigo comum que o recebesse em Brasília. Ele foi para Brasília, daí a 2 dias, toca o telefone na minha casa, 5 horas da manhã, eu atendi, era o Gabo. Falei, pronto, a polícia prendeu. Vivíamos na época da ditadura. Imaginei, a polícia prendeu o Gabo. Já fiquei assustado, falei, Gabo, o que houve? E ele, com voz de sono ainda, aquele vozeirão grosso dele, falou assim, Fernando, tenho uma ótima notícia para nós outros. Falei, qual é a notícia boa? Ele falou, se morreu o Papa. Eu falei, ô Gabo, o Papa morreu já tem 1 mês, 2 meses. Você lembra que morreram 2 papas seguidos? Sim. Falei, o Papa morreu há 2 meses. Ele falou, você morreu de novo. Eu falei, não, Gabo, ninguém se morre de novo, só nos seus livros. Falou, não, acabo de ouvir aqui no rádio e na televisão que se morreu o Papa. Era o João Paulo I, né? Uhum. Você morreu? Bom, tá bom, morreu, mas eu ainda fiquei com a dúvida. Por que esse sujeito está me ligando às 4 horas da manhã para dizer que o Papa morreu? Eu falei, mas e aí, Gabo? Morreu o Papa de novo? E qual é a tarefa? Ele disse, temos que fazer Fidel Castro Papa. É agora ou nunca. Então, essas coisas saborosas dele, saborosíssimas, eu me lembro quando ele montou a escola de cinema em Cuba, que se transformou numa chocadeira de cineastas do mundo inteiro. Sim. Eu dei os direitos autorais de uma edição da Ilha, que foi o meu primeiro livro, Uhum. que não era pouco dinheiro, não, para os meus padrões, eram $5.000, mais ou menos, e eu dei para dar um exemplo. Como eu fui anteontem para Araraquara vender livros para doar os royalties para o Vermelho, que o hacker que arrombou as portas do inferno da Lava Jato, eu doei meu dinheirinho ali para ajudar a construir a escola. É possível que não tenha dado para comprar nem um saco de cimento, o dinheiro que eu dei para ele, mas era uma coisa simbólica e que é uma coisa que eu tento fazer sempre que possível, menos pelo valor em si da coisa, do dinheiro, mas pelo exemplo. Porque eu acho o seguinte, se o meu dinheiro não servir para isso, não serve para nada. Eu prefiro não ganhar. Se eu não puder ajudar um moleque que arrebentou a Lava Jato,
se eu não puder ajudar um escritor que ainda não era prêmio Nobel, se eu não puder ajudar um escritor que está gastando dinheiro do bolso dele para montar uma escola gratuita de cinema, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou levantar às 7 horas da manhã e trabalhar até 10 horas da noite? Eu não cheiro cocaína. Eu não tenho apartamento em Paris. Eu não tenho amante argentina, com todo respeito aos meus irmãos argentinos. Dizem que as amantes argentinas são custosíssimas. Mas eu quero dinheiro. Motocicleta? Eu tenho uma motocicleta. Agora, eu não preciso ter duas motocicletas. Meu pai, que era caçador, quando a gente era pequeno, meu pai saía para caçar pacas para alimentar a família. Ele tinha um único cavalo. E os colegas dele de caça tinham 2, 3 cavalos diferentes. E as pessoas perguntavam para ele: eu sou Duduca, que era o apelido dele. Eu sou Duduca, por que o senhor só tem um cavalo? Ele falava: porque eu só tenho uma bunda. Não adianta ter 2 cavalos, eu só tenho uma bunda, é motocicleta. Eu conheço gente que tem 3, 4 motocicletas, mas uma única bunda. Então, tudo isso aí para falar um pouco do Gabo, dessa coisa deliciosa que foi Você vê, o Gabo é um cara tão engajado, rapaz, que na passagem dele por São Paulo, inaugurou-se em Sorocaba uma praça. A ditadura ainda estava de pé, mas já estava meio vegetariana, já estava meio banguela e tal. E inaugurou-se em Sorocaba uma praça em homenagem ao estudante Alexandre Vanucchi Leme, que tinha sido assassinado pela ditadura. E eu falei com o Gabo, falei: eu vou ter que te deixar aqui em São Paulo em 2 horas, vou a uma cidade aqui próxima, falar 5 minutos e volto para cá para continuar te pagiando. E contei para ele a história. Ele falou: não, eu tenho que entrar nessa. Arrumamos uma máquina de escrever emprestada no hotel. Ele escreveu uma carta para Sorocaba e para a família do Alexandre Vanucchi Leme, me pediu para canetar, é a minha honra. No dia que, se algum dia eu vier a faltar, pode colocar lá na minha epígrafe: Fernando Moraes, jornalista que canetou um texto do Gabo. Então, ele quis se meter, era um ato político que ele, que não tinha nada sabia do Alexandre Vanucchi Leme. Eu imagino que a família tenha até hoje, eu tenho uma cópia, xerox, da carta canetada. Espero que a família tenha o original, mas é isso. Ele era um sujeito inquieto. Outro dia eu estava mexendo na minha papelada, tinha uma carta dele de Nova Delhi, na Índia, pedindo para arrumar para o Dom Paulo arrumar uma audiência dele, pedindo para eu pedir ao Dom Paulo que arrumasse uma audiência dele com o Papa, que eu não me lembro quem era, para a Igreja Argentina se mobilizar para libertar presos políticos. Então, era um cara que, ao mesmo tempo, escreveu as coisas geniais que escreveu, era um sujeito comprometido da sola do sapato até a ponta do bigode na mudança do mundo, o que me fez me apaixonar ainda mais por ele. E esse comprometimento move e é bonito, né, Fernando? Isso não se pode perder de vista esse propósito, né? Até essa leveza que se dá ao a gente tocar nossa vida dessa forma, né? Claro. Você passou pelo assunto do vermelho, que é o apelido do hacker, jornalista, que não é vermelho por ideologia, porque ele é ruivo, né? Ele é ruivo. E ele era lavajatista, ele achava que a Lava Jato ia salvar o Brasil. Exato, olha aí, eu estava lendo na biografia do Lula essa passagem, e explica mais para os nossos tarrafeiros por que você foi para Araraquara fazendo uma exceção na situação pandêmica, sanitária. Por que você foi até lá? Qual foi o motivo mesmo de você ir até Araraquara? Olha, o menino, o Walter Delgatti, que é um estudante de Direito, apesar do apelido de vermelho, como você lembrou,
o apelido não vem da ideologia, mas da barba e do cabelo, que ele é ruivo, é aquilo que lá em Minas Gerais a gente chama de canarinho cabeça de fogo. Ele é o típico canarinho cabeça de fogo. E ele teve uma vida muito difícil, muito dramática. Ele era pouco mais que um bebê, foi abandonado pelos pais, pelo pai e pela mãe, e foi sendo criado meio de favor por parentes, pela avó, e começa a se meter em rolos, sabe? Em rolos para arrumar dinheiro. Para você ter uma ideia, quando ele já adulto era estudante de direito, ele é estudante de direito lá em Ribeirão, ele pagava a mensalidade da escola e se alimentava e pagava aluguel, fazendo trabalho escolar para os colegas e cobrando. E cheio de rolo, comprava carro importado para pagar em 60 meses, pagava só a primeira prestação e saía dando bandeira com carrão, até que o vendedor tomasse o carro de volta. E ele, a uma certa altura, começa a se apaixonar por computador, por informática e por celular, telefone celular. E ele era influenciado, como foi influenciada a maioria da população brasileira, ele era influenciado pela massa de informação ou de desinformação sobre o que era a Lava Jato. E ele lia aquilo e falava, caramba, esses caras são porretas. Um dia ele estava em Araraquara, ele viu a notícia de que o Deltan Dallagnol, o subchefe da quadrilha de Curitiba, o Deltan ia falar em Ribeirão. Ele montou no ônibus, foi para Ribeirão Preto, arrumou um lugar no auditório. Na hora que o Deltan começou a falar, ele ficou fascinado. Ele disse, o Brasil está salvo. O Brasil está salvo. Esses caras vão salvar o Brasil. E saiu de lá tomado mesmo, era quase uma epifania para ele ter podido ver de perto o Deltan Dallagnol. Só que passando ali os tempos, ele desgravatando computador e telefone, ele dá com uma conversa do Dallagnol, não sei se com o Moro ou com um dos seus colegas. E ele era despolitizado, mas ele mostra para um amigo, que era um cara mais antenado, e diz, olha aqui que coincidência, eu por acaso, hackeando coisas ao acaso, por acaso eu dei aqui com um diálogo desse povo lá de Curitiba, e mostrou para o amigo foi passando e disse, caramba, esses caras são, perdão, leitoras e leitores, tirem as crianças da sala, esses caras são um bando de filhos da puta. Esses caras são gangsters. Olha aqui, foi indo, e foi puxando, isso é um novelo. Isso é um novelo, você vai puxando a ponta do barbante e vai... Foi Telegram, né, Fernando? E aí ele descobre que a Lava Jato, na verdade, era uma conspiração, era aquilo que os advogados chamam de societas céleres, societas crimes, um grupo que se organizou para cometer delitos, para cometer crimes. E ele descobre aquilo e não sabe exatamente o que fazer. Tentou falar com o Jean Willis, foi procurar alguém que tornasse aquilo público. E o Jean Willis já tinha renunciado o mandato, estava morando fora do Brasil. Ele, por uma casualidade, acaba batendo no telefone da Manuela Dávila, a garota que era deputada federal, era candidata a vice-presidente da República pelo PCdoB, liga para ela, à primeira vista, fica um pouco preocupada, achando que é uma armação da polícia contra ela, para poder envolvê-la em hackeamento, para poder acusá-la, para denunciá-la. Uma armadilha, ela achou que era uma armadilha.
pensou que fosse uma armadilha. E mantém uma certa distância, mas ele insiste. E aí ocorre a ela que ele possa estar querendo grana, buscar dinheiro com aquilo. E pergunta para ela, o que você quer com isso? Não, eu quero divulgar, esse troço tem que ser tornado público. E ela disse, mas o que você quer? O que você pretende ganhar com isso? Falou, nada. Não quero nada, eu quero que alguém divulgue. E é ela que faz a ponte entre ele e o Glenn Greenwald, o jornalista norte-americano, que já tinha uma vasta experiência nessas enormes sacanagens lá nos Estados Unidos com o Snowden, que hoje, felizmente, está a salvo, porque se exilou na Rússia. E o Glenn também tinha participado das denúncias feitas pelo Assange, Julian Assange, que, aliás, nós devemos aproveitar aqui e manifestar nossa solidariedade a ele e pedir de joelhos ao governo britânico que não conceda a extradição dele para os Estados Unidos, porque, dependendo do Estado para onde ele for, ele pode ser executado por traição. Eu tive uma alegria, um privilégio de fazer uma entrevista com o Assange quando ele ainda estava exilado na Embaixada do Equador, em Londres. Se alguém tiver curiosidade de ver, é só entrar na internet, no Knockout. Eu fechei o Knockout por falta de dinheiro, mas eu pago uma taxazinha mensal para manter tudo que a gente fez dali. E entre o que a gente fez está a entrevista com o Assange. E, entre outras coisas, o Assange conta que o governo do postiço, do Michel Temer, com os seus chanceleres Zé Serra e Luiz Nunes, estavam estabelecendo contatos com o governo americano e, sobretudo, com duas grandes empresas, maiores empresas de petróleo do mundo, que são a ExxonMobil e a Chevron, de olho em quê? No pré-sal. De olho no pré-sal. Na hora que o Intercept começa a difundir, sempre em parceria com o grande veículo, o que dava a ele uma certa segurança adicional a ele, Glenn, a Polícia Federal cai em cima do vermelho, prende ele, leva ele para Papuda, em Brasília, para a prisão da Papuda, e apreende o que eles supunham que fosse o restante do material hackeado por ele. E essa operação passou a se chamar Operação Spoofing. Os advogados do Lula, a Valesca, a doutora Valesca e o doutor Zanin, porque esse material que a Federal recolheu, que não tinha sido ainda passado para o Intercept, ficou guardado sob segredo. Os advogados do Lula pediram ao Supremo que liberassem, se aquilo dizia respeito a processos que tinham levado o Lula para a cadeia, eles, como advogados, tinham o direito de ver. E na hora que eles abrem aquilo ali, começa a sair monstro, né? Começa a sair monstruosidade, barbaridades, coisas inacreditáveis. E isto dá, pelo fato de ter sido um documento, porque até então eram documentos que um hacker, teoricamente, capturou e que um veículo jornalístico divulgou. A partir do momento que o Supremo permite aos advogados do Lula meter a mão naquele material, passava a ser material oficial. Sim. E é a partir daí que o Supremo toma vergonha na cara, anula todos os processos contra o Lula num dia e, no dia seguinte, torna o Moro suspeito, portanto,
incapaz de exercer qualquer cargo na área. Esse menino continua pobre. Continua pobre. Ele podia, se ele fosse um vigarista, se ele fosse um batedor de carteira, ele podia pedir 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares para divulgar isso. E ele continua tendo dificuldades. Me disseram, quando eu fui buscar informações com o advogado dele, doutor Ari Ovaldo, para esse livro que você está lendo aí, o livro do Lula, entre outras coisas, me disseram, olha, ele continua passando dificuldade. Tem gente que a gente faz vaquinha aqui para levar, como é que chama essas comidas de entrega? iFood. Para levar iFood para ele no almoço, no jantar, no fim do mês, para pagar o aluguel dele e tal. Eu falei, olha, a sociedade precisa fazer alguma coisa, a opinião pública. Então vamos fazer uma coisa simbólica. Eu não estou vendendo livro, não estou fazendo lançamento de livro, a biografia do Lula, em lugar nenhum. Eu topo fazer uma em Araraquara e dou os meus direitos autorais para ele. Não vai salvar a vida dele, não vai resolver os problemas dele, não vai poder comprar apartamento, nem ter comida garantida por o ano inteiro, mas é uma coisa simbólica para chamar a atenção da sociedade para a situação que ele estava vivendo. Então, eu fui para lá. Hoje, o Vanuquinho, Camilo Vanucchi, me perguntou mais ou menos quanto é que rendeu. Vendeu muito livro. Eu fiquei com tendinite de tanto autografar livro. A gente montou um esquema de autógrafo para eu não ter que me aproximar das pessoas e elas de mim. Uma pessoa ficava num canto do palco, ali da mesa, recolhia os livros, vinha com o nominho de cada um deles, autografava, passava para lá, passava para lá. Bom, eu sei que somando, hoje eu fiz uma soma aproximada, deve ter dado uns R$4.000 para o menino. Mas não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o ato. É o gesto. É chamar a atenção da opinião pública, é tentar sensibilizar a sociedade para um moleque que podia ter enriquecido com isso, podia ter enriquecido. E não ganhou um tostão e está passando dificuldade. Falei, olha, não sei quantos iFood isso aqui vai garantir, eu nem entrei na operação material a uma livraria de lá, uma livraria, poderia ser a sua, livraria Machado de Assis, de Araraquara, se entendeu com a Companhia das Letras e a companhia automaticamente passou, deve estar passando agora para o menino, os recursos que deveriam ser meus. É algo que eu acho que as pessoas têm que se habituar a fazer. Eu tenho uma mania. Essa camiseta que eu estou usando aqui, Corbin, eu comprei na internet, paguei, sei lá, $20 para ajudar a campanha do Jeremy Corbyn, quando ele era candidato a primeiro-ministro da Inglaterra pelo Partido Trabalhista. Eu descobri, fucei, comprei 2 camisetas. Esse boné que eu estou usando aqui, que é do Sindicato dos Jornalistas dos Estados Unidos, eu comprei por quê? Porque quando a gente ia, uma vez por ano, a gente ia, bando de desocupados do mundo inteiro, a gente ia para Nova York, para Washington, fazer passeata na porta da Casa Branca para exigir que o Obama soltasse os cubanos, os 5 cubanos do meu livro. Eu achei que e eles davam cobertura para a gente. Davam cobertura jurídica ali, punham gente do sindicato para, se houvesse alguma violência, ser identificada, ser denunciada. Eu falei, o mínimo que eu posso fazer é comprar um bonezinho deles para ajudar. Eu acho que se as pessoas se habituarem a tomar atitudes como essa, o mundo vai ficar melhor.
talvez você não salve a vida de ninguém, você não salve sindicato nenhum, mas o mundo certamente será menos dramático, menos miserável, menos iníquo do que é o de hoje. Muito importante. Posicionamento. Posicionamento mesmo, né, Fernando? Eu estava pensando, enquanto você falava sobre esses bastidores, até que de alguma forma eles são combustível também para o seu livro, e em vários momentos a sua prática é a entrevista, né? A partir da conversa, da entrevista que nasce os teus trabalhos, né? Claro que tem os métodos seguintes, a maneira como você vai transpor e dar o conjunto para que aí se torne uma biografia. E aí eu vou voltar de novo para a questão de ser mineiro e a questão aí da desconfiança. Porque um biógrafo tem que desconfiar do biografado, né? Então eu vou te fazer uma pergunta rápida aqui, seca. Qual é a distância segura entre o biógrafo e o biografado? É muito difícil dizer isso, porque quanto mais perto você estiver dele, mais você vai arrancar. Uhum. E quanto mais longe você estiver dele, mais você vai manter a independência. Então, tem muita gente que me pergunta, nesse caso do livro do Lula, por exemplo, o que o Lula achou do livro? E eu tenho dito o seguinte, não sei. No dia que o livro ficou pronto, o Lula não leu uma sílaba do livro, não leu um parágrafo, não leu um ponto final. No dia que ele... E nunca pediu para ler. Nunca pediu para ler, em nenhum momento, nem pediu que alguém lesse. O que seria até natural. Eu estou fazendo a biografia sua, você pode dizer, olha, você pode estar cometendo algum erro aí, você não acha que meu amigo fulano de tal pode te ajudar a pegar sacis no pedidos aí no meio do seu livro? Nem isso. Ele podia ter proposto. Nem isso. Eu entreguei o livro para ele na escada do avião, nessa maratona que ele fez pela Europa, agora, e fiz as contas. 14 horas de viagem de São Paulo até Berlim. Como o Lula não é de dormir muito em avião, falei, vai dar tempo dele ler. Não deu notícia. Não perguntei. Estive ontem, por acaso, estive ontem com ele. Já tinha estado, depois que ele voltou da viagem à Europa. Passei ontem rapidamente na casa dele para tratar do negócio, já do segundo volume, uma informação que eu precisava. E não perguntei para ele, nem ele tomou a iniciativa de me dizer. Dois mineiros, parece. Parece dois mineiros aí. Pois é, mas você sabe que eu acho que é muito bom que seja assim, porque eu não escrevi esse livro para o Lula. Eu escrevi esse livro para o leitor. Não foi para o Lula ler. Ou eu poderia optar por fazer um livro crucificando Lula, ou o oposto, fazer um livro que seria um processo de canonização. Iríamos ter São Luiz Inácio de Caetés, São Luiz Inácio de Garanhuns. Não é uma coisa nem outra. Tanto que tem gente que está brava com o livro, tanto que tem gente que está gostando do livro. Eu me lembro, quando eu publiquei o Chateau, os leitores se dividiram. Já que você falou de Chateau aí, eu me lembrei na hora que você falou, os leitores se dividiram, pelo menos os leitores que minha vista conseguiu alcançar, se dividiram. Metade dizia que eu tinha escrito um livro sobre um monstro e a outra metade dizia que eu tinha escrito um livro sobre um santo. Eu dizia para mim, escrevi o livro certo, porque ele às vezes era um santo e às vezes era um monstro, como a história revela. Então, quando me perguntam o que o Lula achou do livro, eu respondo, não sei e não estou interessado em saber, porque eu não escrevi para ele. Eu estou interessado em saber o que você, Tarran, achou do livro. Eu estou interessado em saber o que vocês que estão assistindo acharam do livro.
Eu vejo na internet gente contra, gente a favor, gente contra, gente a favor, o que é ótimo. Porque Sim. foi para essas pessoas que eu escrevi o livro, não foi para mim. Na anarquia, na horizontalidade da internet, né? Hoje você tem você fica extremamente exposto, né, Fernando? O seu trabalho e você. Muito, muito exposto. E eu, no começo, eu às vezes fico bem enfesado e a pessoa vem com maus modos, eu distribuo patadas. Você esvurma Seguidores. Eu desenterrei o verbo esvurmar, que era o verbo da preferência do senador Paulo Brossard, no auge da ditadura. Ele subia na tribuna do Senado, puxava a manga da camisa assim para fora, para ficar elegante, para aparecer, levantava as mãos e falava: temos que esvurmar essa ditadura. E eu uso muito o esvurmar na internet. Vem com maus modos, eu esvurmo. Boa. Então, a opinião do Lula, claro que eu gostaria, teoricamente, que ele tenha gostado do livro. Ele leu todos os meus livros anteriores e, segundo o que ele me disse, ou quase todos, os que ele leu, ele gostou muito. Ele gostou muito. Esse aí, particularmente, não me desperta curiosidade de saber o que ele achou. Eu estou desconfiado que os seus espectadores já devem estar com o saco cheio de me ouvir falar. Acho que está na hora de a gente encerrar a nossa... Nós estamos indo para o fim. Você parece que está me entrevistando. Você está descobrindo tudo. Estamos chegando no desfecho. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Tá bom. E depois ainda vou ter uma surpresa aí para você. Que bom. Então, nos finalmente, Fernando, qual foi o maior desafio ao fazer uma biografia de um homem tão conhecido como é o Lula? O maior desafio para o biógrafo? Primeiro isso, o fato de ser um homem tão conhecido. Nós organizamos aqui, quando eu falo nós, não é plural majestático, eu e o meu queridíssimo camarada Alcides Moreno, conhecido entre os cangaceiros pela alcunha de Capitão Cabeleira, ele montou para mim uma base de dados para depositarmos tudo que a gente levantava sobre o Lula. Se você agora abrir, se a gente pedir o Cabeleira aqui para abrir a base de dados, é capaz de você encontrar mais de 100 livros sobre o Lula só em português. Fora os que saíram escritos por brasilianistas de várias partes do mundo. Primeiro isso, como contar para o leitor alguma coisa que já não tenha sido contada em 100 livros? Porque a minha deformação profissional é jornalística. E o jornal procura publicar o que ninguém sabe. Ninguém vai comprar jornal para ler o que já sabe. No máximo, compraria um jornal para embrulhar peixe. Então, é muito difícil, me deu um trabalho muito grande, mas eu desfrutei de dois privilégios. Primeiro, o privilégio de ter conhecido o Lula 40 anos atrás e, portanto, ter visto com os meus olhos. Eu não precisava te entrevistar e dizer: Taran, lembra aquela noite na porta da fábrica, na Piraporinha, que o coronel Regonato veio e deu uma paulada na cabeça de fulano de tal? O que foi que ele falou? Não, eu estava lá. Eu não preciso te entrevistar. Isso me deu, primeiro, uma segurança muito grande, e depois o fato de que, ao termos decidido fazer um livro, eu comecei a acompanhar o Lula desde que ele passou o governo para Dilma, com um pequeno hiato do período em que ele teve o tumor na laringe, que ficou alguns meses
sem poder ficar o dia inteiro falando, porque ele estava... Primeiro, ele estava sendo tratado, estava sendo submetido à terapia, e depois, para não provocar, sabe, uma recaída. Então, isso permitiu que eu levantasse muita coisa, que muita gente, inclusive coisas da época da ditadura militar, que eu vivi, e que eu não cobri, que eu não descobri na época para publicar, eu fiquei sabendo agora. Como, por exemplo, me ocorreu aqui, por se acaso, a interceptação da correspondência do cardeal Paulo Evaristo Arnes, uma carta, um telegrama escrito de próprio punho em alemão, Dom Paulo falava alemão fluentemente, para a igreja alemã, pedindo ajuda dos grevistas. Ninguém sabia como é que aquele negócio tinha sido interceptado e desenterrado. Com a ajuda de uma familiar do Cabeleira, que vive na Alemanha, nós fomos bater na porta da Cúria Metropolitana, do Bureau, lá no chama Cúria, do Bureau da Igreja Católica na Alemanha, e descobrimos que foi o CENIMAR, o Centro de Informação da Marinha, que abriu a correspondência de Dom Paulo, copiou, deu curso, despachou o telegrama e deu uma cópia para o Figueiredo ter argumento, para poder dar de dedo na cara do cardeal, mas ele não podia fazer isso, senão ele teria que reconhecer que o governo tinha cometido um crime, que é violação de correspondência. Então, o que eles fizeram? Eles deram um golpe de mestre. Eles deram uma cópia para o Estadão e outra para o Figueiredo. O Figueiredo, numa entrevista, desanca o Dom Paulo e as pessoas começam a se perguntar, mas como é que o presidente da República sabe de uma informação dessa? No dia seguinte, você abre o Estadão, está lá o telegrama interceptado pela Marinha. Então, tem muita coisa. Eu não vou fazer... Como é que chama esse negócio de contar o final da história? Spoiler. Spoiler, até isso fui contaminado. Não vou dar spoiler, mas eu encerro o livro com um negócio que, para a maioria das pessoas, é uma enorme novidade. O Lula, num dado momento da vida dele, decidiu desistir da política. Desistiu, disse que não quero mais, vou voltar para o sindicato, vou ser militante de base e tal, papapá. E dá-se o ocorrido, dá-se um fenômeno, eu não chamaria de epifania, mas dá-se um fenômeno na vida do Lula, que é quando o Lula volta para a vida pública. Que foi algo que eu descobri. Por quê? Porque eu estava lá. Porque eu estava lá atrás. Lá atrás tem uma foto aqui que eu não posso exibir, senão eu vou estar dando spoiler. Lá atrás eu descobri essa história. Então, primeiro, muito difícil isso. Quais são as dificuldades? Primeiro, essa dificuldade. Segundo, é um conflito ético que todo autor deve viver, sobretudo quando escreve sobre alguém vivo. Isso que eu ia te perguntar. Eu já tinha experimentado isso com Paulo Coelho e já tinha jurado de pés e mãos juntas que eu não escreveria mais sobre gente viva. Mas eu não resisti à tentação. O capeta pousou no meu ombro e falou: cavalo está passando na porta da sua casa, arriadinho, prontinho, é manso e é bom. Ou você pega, ou alguém pega. E aí eu abandonei a promessa. Agora, quais são os conflitos? O sujeito abre, não é que o cara abre a casa dele para você, o cara abre a alma dele para você. Aí chega numa determinada hora, você dá com uma informação que você fala: será que eu tenho direito de revelar isso? Eu tinha tido esse problema com o Paulo Coelho, que me salvou disso, e que acabou valendo agora do livro do Lula, foi minha mulher, que não é jornalista,
é historiadora, pós-doutora em História, e que é a única pessoa que lê os meus originais. Dessa vez o capitão Cabineiro leu também, me ajudou muito. Uhum. Mas uma vez eu fiquei com um conflito com o Paulo e parei de escrever. Parei 10, 15 dias e a Marina me perguntou, mas o que houve? Bateu preguiça? Travou? Eu disse para ela, olha, eu não sei se eu tenho direito de tornar pública essa informação aqui, que eu desenterrei, que o Paulo não sabe que eu desenterrei. E ela, tiro seco, e nem facada de gaúcho, assim, pá, na frente. Ela falou, você está ameaçando submeter à censura o seu leitor, coisa que o Paulo Coelho não te pediu. Toca o pau. Apurou, toca o pau. E isso me liberou muito a alma para trabalhar no livro do Lula. E também é um ato de coragem, né, Fernando? Porque a gente sabe da admiração mútua que vocês nutrem um pelo outro também, não é? E eu acho que esse livro também tem um papel transformador para o brasileiro e está sendo já um marco aí na história das biografias no Brasil, que você é um dos protagonistas que inaugurar esse segmento, não inaugurar, mas dar força para esse segmento, você, Rui Castro, e aí construindo esse mercado. E essa meninada nova que está vindo aí, Mário Magalhães, Lucas Figueiredo, Lira Neto. É bom, eu falo com estudante de jornalismo, falo, larga jornal, rapaz. Larga revista, larga essas coisas, vai escrever livro. Darcy Ribeiro dizia o seguinte, o Brasil é ótimo, o que falta é gente para contar isso. Então larguem, vamos ficar ganhando uma miséria aí, se esforçando, trabalhando 20 horas por dia, e com o editor bafejando no seu cangote, dizendo que está na hora de fechar, está na hora de fechar. Vai escrever um livro, toda cidade tem um personagem legal. Se você for a Santos, você encontra 10 personagens. Se você for ao litoral paulista, você encontra 20 episódios que dariam um livro, dariam um filme, dariam minissérie. Sabe? O Brasil precisa disso, de gente que conte para nós o que não nos contaram nos bancos de escola. Perfeito. Com essa declaração de Fernando Moraes, dentro da 13ª edição do Festival Tarrafa Literária, eu agradeço o Fernando, agradeço os leitores e digo que em breve a gente volta, no ano que vem, 2022, presencial, essa palavra da moda aqui que o Fernando já evocou, trazendo todo mundo para o Centro Histórico de Santos novamente, nos 100 anos do modernismo e nos 200 anos da independência do Brasil. Espero ser convidado. Olha aí, hein? Comecei a construir a programação do próximo ano. Fernando, um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Obrigado, boa sorte e boas festas para vocês todas e todos. Para nós todos, valeu.